Quero contar para vocês que no dia 7 a 30 de janeiro de 2025, terças, quartas e quintas, 8 da noite no Teatro William Shakespeare, na Casa de Espetáculos, na Rua Visconde do Rio Branco, 691, em Porto Alegre, vai estar acontecendo a peça Meu Amor no Fim do Mundo. Vou dar aqui uma resumida antes de falar com o Bob Bares, que é o diretor dessa peça, o idealizador, o cara que saiu tudo dentro da cabeça dele. Ele pensou em toda a história, escreveu todo o texto, deu as referências todas, né, da experiência que ele tem, enfim, da bagagem, né? O Bob, que é um personagem, né, da nossa cena cultural, um cara que tem uma longa contribuição no teatro. Imagina tu acordar, eu vou dar um briefing aqui rápido, tá? Diante de uma catástrofe climática devastadora, com um microchip, onde tu é coordenado por uma voz. Não tem mais ninguém nesse mundo, só tu. E mais uma pessoa. Então, o nome da peça é Meu Amor no Fim do Mundo. Fala pra gente, Bob. Bom dia por estar com a gente no Jornal da Mix. Me conta de onde tu tirou essa ideia maravilhosa. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Larissa. Então, bom dia. Na verdade é uma história que eu já vinha pensando desde 2021, né? Quando eu li uma pesquisa num site chamado Science Direct. Na verdade é uma plataforma que reúne publicações científicas, e eles fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil jovens pelo mundo sobre a ansiedade climática. E até aqui no Brasil foram pesquisados também jovens. E o resultado me chamou muita atenção, né? Que, por exemplo, 75% desses jovens, eles acham o futuro assustador, e 45% deles consideram seus sentimentos em relação às mudanças climáticas de uma maneira muito negativa. Daí eles não querem ter filhos, e etc. E aí nisso me bateu essa coisa dessa crise climática. Daí foi daí que surgiu a ideia, na verdade, dessa pesquisa feita no mundo inteiro com esses jovens, né? E aí foi isso. Depois eu estava escrevendo o texto, houve aqui no Rio Grande do Sul a enchente, né, de maio de 2024, que eu fui afetado, né? Eu e a minha família, a gente ficou uma semana isolados, né? Sem luz, sem água, e até que a gente foi resgatado. Daí depois a gente foi para a praia, e lá no litoral gaúcho que eu finalizei de fato o texto, que aí surgiu essa personagem feminina. No início era apenas um monólogo, e aí é isso, as coisas foram acontecendo, né? Misturando um pouco de realidade com fantasia. Nesse processo, Bob, porque, como tu falou agora, né, era um monólogo, tu finalizou depois que tu sentiu na pele esse efeito, né, da enchente, tu, de certa forma, tu começou a escrever isso lá em 2021, e aí agora em 24 tu passa por isso e finaliza. Como é que foi o processo de encontrar os atores? Porque isso é uma coisa que eu sempre fico pensando assim, mas como é que o cara pensa, né, o texto, pensa o espetáculo, o cara pensa a estética do espetáculo, mas qual é o processo para encontrar, qual é o critério que tu usa para encontrar os atores que tem a ver com isso que tu quer passar numa peça dessa dimensão? Cara, tu sabe que esses dias eu estava vendo umas entrevistas da Rita Lee, né? E ela falando que ela recebe as canções, né? Ela disse, enfim, volta e meia ela fala nas entrevistas dela isso, que ela não sabe direito de onde vêm as canções, mas ela
percebe que ela recebe, assim, que o universo lança para ela, quase como, entre aspas, digamos assim, uma espiritualidade além, assim, que ela capta, né? E aí eu acho e acredito muito nisso, as coisas vão acontecendo. Eu estava muito angustiado porque eu não encontrava esses atores, né? E aí um dia eu estava escrevendo o texto e tal, e eu fui tomar um café, e aí um cara, e eu estava pensando assim, poxa, quem é o ator dessa peça, né? Porque não me vinha na cabeça ninguém. E aí um cara me abordou, veio falar comigo. Pô, que legal te encontrar aqui, tu é o Bob Bales, diretor de teatro. E aí eu fiquei pensando, bom, para esse cara me conhecer, ele deve ser ator, no mínimo. E pensei, esse cara, na real, se fosse ator, seria um bom cara para fazer a minha peça. O rosto, assim, o que eu estava imaginando. E aí eu perguntei para ele, não, eu sou ator, eu ganhei um prêmio há uns anos atrás, inclusive tu foi ver o meu espetáculo, daí me caiu a ficha, né? O Frederico Vasquez. As coisas vão se encaixando, assim. E aí, quando eu vi, meu Deus, esse cara é um dos grandes atores. Ele estava morando em São Paulo e tinha retornado para o Sul. E aí foi assim, sabe? Foi um encontro, assim. E a mesma coisa aconteceu com a Janaína, que é a atriz, né? Na verdade, a Jana, eu já tinha trabalhado com ela em alguns trabalhos de publicidade que eu dirigi, mas eu nem lembrava dela. E lá em Capão da Canoa, quando eu estava fazendo essa parada obrigatória, porque a minha casa tinha sido atingida pela enchente, eu encontro a Jana lá. Aí eu, meu Deus, é ela, a atriz. Assim, Paulo, é inacreditável. E aí eu sempre tive muita vontade de misturar também um pouco de dança com teatro, e os dois são grandes bailarinos também. Eles têm uma formação em dança, e aí fechou tudo que eu estava imaginando, né? Sim, e aí foi assim que as coisas aconteceram. A Larissa quer falar contigo. Quero, e tem muitas perguntas. Bom dia, Bob. Obrigada por falar conosco aqui cedinho, né, da manhã. Mas a gente... Bom, tu trouxe a questão da ecoansiedade, né? Esse sentimento de ansiedade em função das mudanças climáticas e, enfim, tudo isso que a gente acaba vendo no mundo inteiro. Mas eu queria saber de ti se, em função disso que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, tu também foi atingido pela enchente, né? Se essa peça, Meu Amor no Fim do Mundo, ela reflete bem a questão do Rio Grande do Sul, ou ela se passa aqui, ou é algum outro local, assim, qual é o ambiente, né, desse espetáculo? Então, Larissa, o que acontece é o seguinte: se a gente pegar esse texto, essa situação, e colocar, por exemplo, poderia passar esse diálogo que acontece entre os dois personagens, poderia ter sido... Eu posso colocar essa situação em qualquer ambiente, na verdade, porque acabou ficando um texto muito universal, assim, digamos, né? Mas sim, tem um momento que o personagem lembra do passado, aí ele descreve a enchente, que ele viu a água subindo. Então, esse trecho, por exemplo, é um momento que eu tinha escrito logo que a água subiu e, entrou na garagem aqui do meu prédio, destruindo todos acabando com todos os carros e com tudo, né? E eu escrevi um texto, assim, meio poético, e aí, por exemplo, esse pequeno monólogo, o texto tá no espetáculo. Sim, tem muito, o que eu quero te dizer é que tem muito, assim, as pessoas vão acabar se identificando por isso, porque todo mundo viveu isso de alguma forma, né? E... Sim.
Mas sim, é uma peça sobre o amor. Na verdade, depois desse episódio da enchente, me veio muito essa questão, né, do ser humano, dessa capacidade de se colocar no lugar do outro, de querer ajudar o outro, e o quanto o amor é a razão maior da nossa vida, assim, né? Porque se não fosse por ele, a gente não continuaria a vida, sabe? Depois de uma grande tragédia, por exemplo. E aí, essa questão da gente ter a capacidade realmente de se colocar no lugar do outro é o que me esse texto, e foi que surge a personagem. Deu um cortezinho, acho que tem que... A gente está falando com o Bob Barles, que é diretor do teatro, caiu, vamos tentar refazer. O Bob Barles, que é diretor de teatro e também diretor da peça Meu Amor no Fim do Mundo, que está em cartaz, estreia dia 7 de janeiro e vai de 7 a 30, terças, quartas e quintas, às 8 da noite no Teatro William Shakespeare, da Casa de Espetáculos, que fica ali na Rua Visconde do Rio Branco, 691, em Porto Alegre. É um lugar super legal. Sabe que eu nunca fui ali. É bem bonito o lugar, assim, um lugar super aconchegante. O palco é super legal também, tem um tamanho bacana para esse tipo de espetáculo, por exemplo, que é uma coisa que tu precisa prestar muito atenção, porque o texto sem é um muitas texto... distrações. Exatamente. Então tu fica focado. Tá aí com a gente, Bob? Tá ouvindo a gente? O Bob, a gente teve um corte na ligação ali. O Bob estava falando que na verdade a palavra-chave, né, para essa peça, que é Meu Amor no Fim do Mundo, é justamente o amor, né? A questão da empatia, de ajudar, de poder estar junto, de poder prosseguir depois de grandes tragédias. Então tá em cartaz, estreia 7 de janeiro, de 7 a 30, terças, quartas e quintas, 8 da noite, no Teatro William Shakespeare, Casa de Espetáculos, na Rua Visconde do Rio Branco, 691, em Porto Alegre. E eu tive o prazer imenso de fazer a trilha dessa peça. Então foi muito bacana. Como foi a tua experiência fazendo a trilha então, eu dessa sempre peça? quis fazer trilha para teatro, né? Eu sempre quis e quero, continuo querendo, né? Fazer trilha para cinema também é uma coisa que me interessa bastante. Mas quando o Bob me contatou, ele me mandou o texto e falou: cara, lê esse texto e me diz o que tu acha. Se é possível tu fazer a música desse espetáculo. E aí eu fiquei super feliz, assim, porque como ele falou, né, assim, eu acho que de fato as coisas vão conspirando, né. E eu li o texto e falei, caramba, cara. Quando ele falou da referência, então, que eu não vou citar a referência aqui, vou deixar que as pessoas assistam a peça, eu falei, cara, eu amo esse filme, amo esse cara, amo esse som. E aí de manhã, cedo, assim, que eu acho que eu que não sou uma pessoa das manhãs, né? Eu preciso confessar que eu sou um cidadão notívago. É sério isso? O meu rendimento é noturno. 7, 8 da manhã. O meu rendimento, o meu alto rendimento, ele é a partir da meia-noite. Se eu me sentar para escrever ou para compor ou para estudar, o meu rendimento ele é muito melhor de madrugada. Só que eu não faço mais isso. Então eu acordava cedo, pegava os textos ali, né? Ficava lendo, imaginando a cena, porque o Bob ainda não estava começando os ensaios, e ficava tocando coisas que eu achava que tinham a ver com aquilo. E assim eu fiz 11 faixas que já estão no Spotify, inclusive. Meu Amor no Fim do Mundo, trilha sonora original. E, tá de volta aqui com a gente. E aí eu fiquei muito feliz, assim, pelo convite, pela oportunidade, porque eu acho que a vida também é feita de oportunidades, né? E fui assistir o ensaio. Porque o legal é tu conseguir enxergar o que tu fez junto com aquilo que tá ali em andamento, né? Que funcionou de fato, assim. E funcionou. Spoiler, funcionou. Eu fiquei super emocionado vendo aquele som. Fala, legal, Bob. Bob já tá com a gente de volta. Na verdade, eu só tenho a agradecer por, ao mesmo tempo, chego a ficar emocionado, né? Por a vida me colocar pessoas tão especiais e talentosas ao meu lado, né? Que é o caso do Paulo Inchauspe, que eu sou grande fã e desde da carreira dele como radialista, que a gente nem se conhecia, mas eu já estava ouvindo ele, e depois ouvindo ele nos shows com as bandas, né?
Então eu tinha certeza que o Paulo era o cara perfeito para fazer essa trilha, assim como outras pessoas que entraram no processo. Então, eu só agradeço, assim, porque realmente a trilha é maravilhosa, ela já está no Spotify, e os atores, quando eles começaram a receber as trilhas, que eu ia compartilhando com eles e a gente trabalhando nos ensaios, fez todo sentido, assim, é a cereja do bolo, né? E é um trabalho muito bonito, assim, eu acho que feito por grandes artistas do Rio Grande do Sul, e tá muito bonito. Eu acho que as pessoas vão se identificar muito com o espetáculo, porque na verdade é uma história de amor, é uma história sobre a busca da felicidade, e a gente traz grandes conceitos nos textos. Tem um pouco também, todas as referências que fizeram parte da minha vida, tem um pouco de Clarice Lispector, e as pessoas vão enxergar ali, vão se identificar. Bob, muito obrigado. A Larissa quer te fazer mais uma pergunta aqui. Tem 1000 perguntas. Eu li aqui as informações sobre a peça. Eu legal. sou uma apaixonada por teatro, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de ir ao teatro, assim. Nunca me envolvia mais, né? Boa. Mas tô agora com forte expectativa. Inclusive, já tem ingressos no Simpla, né? Pra quem quiser ir. Mas, Bob, foi a nossa finaleira aqui, né? Tu comentou bastante que é uma peça sobre amor, né? O amor em suas diversas empregabilidades, né? Mas também aqui, pelas informações da peça, tem também uma questão dos chips, né? Esse chip implantado ali pelas grandes corporações, enfim, para comandar essas pessoas depois dos desastres climáticos. Basicamente isso, né? Como é que foi unir tudo isso num espetáculo ali de 1 hora, né? Essa duração. Sim, eu chego assim, eu não sei como é que como voltando a Rita Lee, né? Eu não sei como é que essas coisas chegam no papel, entendeu? Mas enfim, foi um cenário que eu imaginei. Mas o importante é que chegam, né, Bob? Que chegam, mas sabe que eu fico pensando muito nas redes sociais, né? Esses dias eu estou acompanhando muito, eu como todos os brasileiros, eu estou acompanhando muito a história da Fernanda Torres, né? Que a gente está querendo e torcendo para que ela seja indicada ao Oscar e tal. Esses dias de noite eu sonhei com a Fernanda Torres, ver se pode, né? Aí depois eu fiquei pensando sobre isso, né? O que de fato a gente sente de verdade? O que de fato nos importa? Porque, querendo ou não, a gente passa o dia em volta do celular, das redes sociais, vendo 1 milhão de imagens, né? E isso entra na cabeça da gente, mas o que de fato são sentimentos teus, ou são coisas fabricadas por outros, ou que a gente nem se dá conta, entendeu? E aí que me veio a ideia do neurochip, que é uma referência às mídias sociais, né? O que é de fato sentimento teu ou sentimento fabricados por outras pessoas? Foi esse o ponto, entendeu? Perfeito, né? É uma boa alusão. Nos dias de hoje é uma alusão certeira, eu diria. Bob, por isso que eu vamos fazer o convite. Vamos. Então, o espetáculo vai acontecer. Pode concluir o que tu ia falar antes de fazer o convite. Na verdade é isso, né, Paulo? Eu acho que chegou um momento tão importante assim da vida da gente, da geração da gente, porque, querendo ou não, a gente passou por uma pandemia. A gente agora aqui no Rio Grande do Sul, a gente está passando por essa situação que a gente está vendo que o clima tá muito severo aqui para a gente que mora no Sul. Então, eu acho que chegou esse momento, assim, também de pensar sobre essas coisas todas. E eu queria convidar as pessoas para verem esse trabalho, que vai acontecer às terças, quartas e quintas, 8 da noite,
no Teatro William Shakespeare da Casa de Espetáculos. É um teatro muito legal, para 88 lugares, num casarão muito charmoso, perto ali do Parcão, da Cristóvão Colombo. É um lugar muito central. E é isso, fica o convite para as pessoas, né, assistirem Meu Amor no Fim do Mundo, que estreia semana que vem. Obrigado por ter ficado com a gente aqui, Bob, nessa manhã de sexta-feira. Uma boa estreia, vida longa, o Meu Amor no Fim do Mundo. E a gente se vê no teatro. Aliás, vão ao teatro, né? É o que eu diria. Valeu, Bob. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Bob. Falou. Bom dia. Tô te esperando lá, hein, Larissa? Bom dia.